as fortalezas caem e eu vivo pela fé. Nada é impossível. Não viverei pelo que vejo, não viverei pelo que sinto, porque eu sei que aqui comigo estás. Eu sei que tudo é possível em ti tudo é possível. Posso todas as coisas, minha força está em ti. Nada é impossível em ti, os olhos se abrem, as fortalezas caem e eu vivo pela fé. Nada é impossível, eu creio em ti, Cristo. Creio em ti, Cristo. Creio em ti, Cristo. Precisamos saber conhecer o nosso propósito para irmos mais além e entrarmos na vontade de Deus, no propósito que Deus tem para a nossa vida. Propósito, do latim vem do propositum, que quer dizer o propósito é a intenção, o intento de fazer ou deixar de fazer algo. Quer dizer tomada de decisão, deliberação, resolução. Segundo, aquilo que se pretende alcançar ou realizar, um intento, um projeto, um alvo. O propósito também é um objetivo ou algo que se quer conseguir. O propósito é a intenção original para o qual alguém ou algo foi criado. Um pouco mais baixo. O propósito é a intenção original para o qual alguém ou algo foi criado. Aqueles que não conhecem o seu propósito não estão preparados para as suas temporadas. Diga comigo, propósito, temporadas. Se não conhecemos o nosso propósito, não podemos entrar na nossa temporada. Amém? Se queremos descobrir o nosso propósito, devemos ir à fonte. E essa fonte que devemos ir é a pessoa que nos criou. Essa pessoa é Deus. Sem Deus não podemos entrar no nosso propósito. Sem irmos a Ele não podemos entrar no nosso propósito. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos revela os seus mistérios. E se temos fome de descobrir o nosso propósito na vida, nós não podemos descobrir se não tivermos fome de descobrir. Você não come se não tiver fome. Mas quando você tem fome de descobrir o seu propósito na vida, Ele está disposto a revelar-nos. Ouça, o propósito não se descobre naturalmente. Há uma diferença significativa entre o processo de descobrir e o processo de revelação. Ou seja, o processo de receber revelação. O processo natural é um. O processo de descobrir é um. Agora, o processo de receber revelação é diferente. Porque descobrir implica conhecimento através de estudos, investigação, experimentos, experiências, estatísticas.
também se refere a buscar o que se desconhece. Por outra parte, receber revelação é um processo sobrenatural em que se abrem os nossos sentidos espirituais. O nosso entendimento se ilumina para ver as verdades de quem somos e o propósito da nossa existência. Diga comigo, propósito. Diga, propósito da minha existência. Existimos porquê? Porque Deus tem um propósito para nós e esse propósito não se conhece naturalmente, se conhece por revelação do Espírito Santo. Sabe, quando recebemos revelação, a mente humana não trabalha. Ao contrário do conhecimento. Porque a revelação nos dá o Espírito Santo. João 16:13. Diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo. E agora eu quero que você tome atenção. Falará apenas o que o ouvir. E anunciará a vocês o que está por vir. Não estão cá. O Espírito Santo simplesmente anuncia aquilo que ouve do Pai e nos revela a nós. Aquilo que está por vir não é aquilo que já existe, não é aquilo que já sabemos, é aquilo que vai existir. Está cá? Sabe, Deus nos dá indicadores do nosso propósito. Esses indicadores incluem processos naturais de observação e análises, mas devemos estabelecer esses indicadores junto com a revelação do seu propósito para nós, a fim de confirmar a nossa chamada, o nosso propósito. O processo de receber revelação é vital para que nós possamos entender porque muitas pessoas confundem o propósito da vida com a sua profissão. Vamos lá ver se... Muitas pessoas confundem o propósito da sua vida com o propósito da sua profissão. Pastor, mas o propósito da minha vida é o propósito da minha profissão. Não. O propósito da sua vida é aquilo que vem de Deus, não é aquilo que você estudou para ser. Sim, mas eu estudei na universidade, eu tenho um curso. Não, esse não é o propósito de Deus para a sua vida. Isso foi aquilo que você aprendeu. Não somos contra a educação e devemos estudar, mas devemos saber o propósito para a nossa vida. Embora muitas vezes eles coincidem. Quantos de vocês já ouviram de pessoas que tiraram cursos durante anos e depois de tirarem o curso disseram, não era isto que eu queria? Elas não sabiam o propósito para a sua vida. Por isso, quando você busca a Deus e deixa que o Espírito Santo revele o propósito para a sua vida, você alinha as duas coisas. Sabe, a educação é uma função no reino natural. Enquanto o propósito, embora opere no natural,
tem características espirituais e o seu efeito é sobrenatural, é eterno. Aqui está a diferença entre as coisas da sua vida e o propósito de Deus. O propósito de Deus é eterno. Sabe, a educação pode preparar-nos para um trabalho, mas a educação não nos prepara para um propósito de Deus. Nós precisamos de receber conhecimento revelado. Diga comigo, recebendo conhecimento revelado. O que é o conhecimento revelado? É aquilo que a mente humana não sabe, porque o conhecimento revelado não vem à nossa mente, vem ao nosso espírito. Como nos chega a revelação do propósito de Deus? É uma pergunta. Como nos chega a revelação do propósito de Deus? O Espírito Santo utiliza meios sobrenaturais. Um sonho, uma visão, a voz audível de Deus, um sinal, um encontro sobrenatural ou uma palavra profética. Se nós tirarmos o profético da igreja, a revelação deixa. Se tirarmos os profetas da igreja, a revelação se esfria. Mas sempre é o Espírito Santo que elege a maneira de revelar-nos o nosso propósito. Porque ela é diferente para cada pessoa. Uma pessoa, o Espírito Santo lhe pode revelar por sonhos. Outra pode falar falando audivelmente a ela. A outra pode ser por uma palavra profética. Sabe porque é que o Espírito Santo nos pode mostrar o propósito da nossa vida? Porque Ele nos entende completamente. O Espírito Santo nos entende completamente. O Espírito Santo sabe o que o Pai tinha em mente quando nos criou. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Diga comigo, no princípio. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Na criação, o Espírito Santo estava lá, e Ele conhece o propósito que Deus tem para si. Não nos podemos apartar do Espírito Santo. Sabe, Ele tem o mesmo Espírito do Criador. E Ele exerce o poder criativo de Deus aqui nesta terra. Venha para 1 Coríntios capítulo 2, verso 10, 11 e 12. Eu vou ter que correr mais rápido porque o tempo... Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. O Espírito Santo é o encarregado de revelar o nosso propósito único, irrepreensível e eterno. E irrepetível. O seu propósito, o propósito para si é irrepetível. Há algo que nós possamos fazer para cooperar com Ele na revelação desse propósito? Podemos preparar os nossos sentidos espirituais para que sejam abertos e receber
o seu conhecimento? Sim, claro que podemos. Então vamos ver algumas pautas importantes para fazê-lo. Primeiro, precisamos de conhecer a Deus. Se não conhecermos a Deus, como vamos preparar o nosso espírito para receber o propósito de Deus e as revelações de Deus para nós? Ninguém pode conhecer o seu propósito sem conhecer a Deus. Quando o conhecemos, descobrimos quem somos e voltamos nosso coração para os seus propósitos. Devemos buscar a Deus, porque só há uma maneira de entender realmente para que fomos criados. E alinhados ao único Deus verdadeiro. Diga comigo, alinhados ao único Deus verdadeiro. Sabe, nós somos como o comboio. O comboio, se não está alinhado na linha, descarrila e provoca muitas mortes. Nós, se não estamos alinhados com Deus, podemos provocar a nossa própria morte. E não descobrimos o propósito que Ele tem, Deus, para nós. Quem quer descobrir o propósito para a sua vida? Eu quero dizer que o propósito anda de mãos dadas. O propósito anda de mãos dadas com o compromisso. Se nós não tivermos um compromisso com Deus, não chegamos ao nosso propósito. Devemos dedicar tempo e esforço a conhecer melhor, a compreender os seus planos e o nosso papel nos planos dele. Eu vou voltar a dizer isto que vocês não entenderam. Devemos dedicar tempo e esforço a conhecer melhor, a compreender os seus planos e o nosso papel nos planos dele, não os nossos planos nos nossos planos. Porque muitas vezes queremos andar nos nossos planos e deixamos os planos de Deus. Ou seja, andamos no nosso propósito natural, deixando o propósito espiritual de Deus para a nossa vida. Ai. Queremos o mover do Espírito, mas não queremos o propósito. E queremos o mover do Espírito à nossa medida. Diga aí a alguém, ninguém é dono do Espírito. Você não pode fechar numa caixinha e fazer aquilo que você quer. Porque então ele se entristece e vai embora. E ficamos sozinhos. Sabe, quando realmente nós conhecemos a Deus, deixamos de questionar e resistir a sua vontade para os outros. Qualquer que questione a voz de Deus tem problemas. Porque não está em sintonia com o seu coração e com a sua mente. Não está em sintonia com o coração nem com a mente de Deus. Jesus disse, minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Sabe, a ovelha é um animal tão sensível. Você pode ir junto a um rebanho de ovelhas e chamá-las. A única coisa que elas fazem, sabe o que é? Levantam a cabeça, as orelhas, e você pode chamar para elas virem, mas elas não vêm. Mas quando o pastor chama, elas nem sequer levantam a cabeça, elas o seguem. Quando nós entramos no propósito que Ele tem para nós, não levantamos a cabeça para ver quem está a chamar por mim. Nós conhecemos a sua voz e o seguimos.
João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Sabe, com esta metáfora das ovelhas, Deus se refere a pessoas que têm um pacto com Ele, aos que conhecem o seu coração, o seu amor, os seus ensinamentos, e aos que lhe obedecem fielmente e de todo o coração. A melhor maneira de conhecer a Deus é reconhecer a sua voz. E uma das formas como Deus nos fala é através da sua palavra escrita. Nas Escrituras, Deus revela quem Ele é. Ele mesmo inspirou as Escrituras para dar-se a conhecer à humanidade. 2 Timóteo 3, 16, 17, eu vou ler. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Sem a palavra, também não vamos conhecer o nosso propósito, porque é através da palavra que o Espírito de Deus vai revelar o seu propósito ao nosso espírito. O nosso propósito não vem à nossa cabeça, vem ao nosso espírito. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, algo acontece dentro de nós. A revelação que nos era cortada, que nos era impedida, ela agora está dentro de nós. Só precisamos de ouvir. Sabe, quando conhecemos a palavra de Deus, o conhecemos a Ele, porque a sua palavra nos fala da sua natureza, da sua vontade. O que Deus diz de si mesmo, quem Ele é, em realidade é o mesmo. Além de conhecer a palavra de Deus, devemos estar em comunhão contínua com Ele, através da oração, do jejum e da busca. Buscarmos dEle, de o buscarmos a Ele. Sabe, a comunhão íntima com Deus é para aqueles que o temem. E aqueles que o temem, Ele dará a conhecer o seu pacto, a sua aliança. Lá no Salmo 25 diz: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O Senhor confia os seus segredos, o Senhor confia a sua revelação aos que o temem. Não podemos caminhar entre dois mundos. Temos que caminhar no mundo do Espírito, no mundo da comunhão, de o conhecer intimamente. Há um homem que entrou numa relação íntima com Deus quando o Senhor fez um pacto com ele. E esse homem foi Abraão. Sabe como Abraão respondeu? Com fé. Agindo. Deus disse que faria de Abraão uma grande nação. Por isso nós hoje somos chamados filhos de Abraão. E que nele todas as famílias da terra seriam benditas, abençoadas. Em Gênesis, logo no capítulo 12, verso 1, 2, 3 e 4, diz: então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti um grande povo, uma grande nação, e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Quantos Abraãos estão aqui? Sabe, precisamos de responder e dizer: eu tenho a certeza de quem sou. Quando eu não tenho a certeza do propósito, não sei quem sou, então eu preciso de conhecer, e só o vou conhecer intimamente com Ele, porque é Ele que me revela o propósito da minha vida.
Quando sabes o propósito, tu vais mais além. Quando Jesus disse: deixa pai, mãe, tudo, por amor de mim, Abraão deixou tudo. Deixou a terra, deixou o pai, deixou a mãe, deixou a herança, deixou tudo. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Oh, que maravilha! Oh, que bênção! Quando eu estou em aliança com Ele, aqueles que me amaldiçoarem serão amaldiçoados, não por mim, mas por Ele. Aqueles que me abençoarem são abençoados. Não merece a pena andarmos à procura e com alguma coisa contra alguém que nos amaldiçoa. Estamos com Deus, estamos no propósito, temos a revelação e temos o poder de Deus na nossa vida. Ele disse: por meio de você, por meio de Abraão, todos os povos serão abençoados. E o Abraão partiu como Deus lhe ordenara. Levou um sobrinho com ele chamado Ló. Abraão tinha 65 anos quando saiu de Arã. Sabe, foi nesse momento que Deus disse a Abraão que deixasse a casa, os costumes, os deuses do seu pai e caminhasse com ele através do deserto até uma terra que Deus lhe mostraria. Mais tarde Deus descreveu uma terra onde fluiria leite e mel. Eu não sei, há pessoas que às vezes têm problemas com a abundância, com a prosperidade. Mas Deus disse a Abraão que o ia levar para uma terra que fluiria leite e mel. Isso fala de abundância, prosperidade. Sabe, no caminho para essa terra, Abraão habitou, perto de Sodoma e Gomorra, duas cidades que Deus planeava destruir por causa da multidão das suas iniquidades. Quantos amigos de Deus estão aqui? 2, 3, 4. Sabe, porque Deus, ou seja, Abraão era amigo de Deus. Deus não destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra sem dizer, sem contar a Abraão o que ele ia fazer. E Abraão se levantou em intercessão pelos justos que havia naquela cidade. Ele tinha lá a família dele, o Ló, e a sua família. Há benefícios a que temos direito quando vivemos em pacto com Deus. Abraão vivia em pacto com Deus. Deus nos revela os seus segredos. Ouça, Deus nunca vai contar-lhe os seus segredos se você não viver em aliança com Ele, em íntima comunhão com Ele. Sabe, Deus considerava Abraão como seu amigo. Por isso, lhe revelou o que estava a ponto de fazer. Em Tiago 2,23 diz assim: cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Sabe, um outro exemplo é Davi, que cresceu no desenvolvimento do Senhor com uma relação íntima com Ele, enquanto pastoreava as ovelhas do seu pai, lá no alto das montanhas, meditando nas Escrituras, na natureza que Deus tinha criado. Davi adorava com os instrumentos musicais que ele tinha.
Mas havia uma coisa. Davi conhecia a Deus. Quantos querem conhecer a Deus? Sabe porquê? Davi conhecia a Deus e Deus conhecia a Davi. Porque o Senhor se havia revelado ao coração de Davi. Não tenha medo dos leões, nem dos ursos. Mata os leões e mata os ursos. Não deixe que o urso... Sabe que existe dentro de cada um de nós um urso? Lá na Guatemala há ursos. Eles lá na Guatemala invernam. Invernam. Sim. Nós às vezes também temos ursos que invernam dentro de nós. Partes da nossa vida que nós não queremos deixar, está invernado lá dentro. E depois eles querem sair. Por isso Davi teve necessidade de matar o urso. Estão a entender? Porque para nós entrarmos dentro do propósito de Deus, não podemos ter ursos invernados dentro de nós. Por isso Davi matou o leão e matou o urso. Só depois ele matou o Golias. Sabe, se queremos conhecer o nosso propósito, devemos chegar a conhecer Deus de uma maneira mais profunda. E uma das formas mais significativas de fazê-lo é adorá-lo. Na verdade, aquilo que a igreja mais luta, mais há uma guerra, é na adoração. Louvor e adoração. Músicos. Mas nós próprios temos de ser adoradores. Sabe, é durante a adoração que Ele se revela a nós. E nessa revelação vem o conhecimento do nosso propósito. Mas se nós não temos um compromisso de adoração, de estar com Ele, de intimidade com Ele, logo o nosso propósito nunca é revelado. À medida que a nossa relação com Deus cresce, mais revelação da nossa chamada recebemos. Diz lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima de Deus tem de crer que Ele existe. E eu gosto muito da última parte, que diz que Ele recompensa aqueles que o buscam. Ele recompensa aqueles que o conhecem em intimidade. Ele recompensa aqueles que o adoram. Ele recompensa aqueles que passam tempo na sua presença. Sabe, nós devemos recordar que Deus está num presente contínuo. Ou seja, Deus é sempre aqui e agora. Você não está cá. Deus é sempre aqui e agora. Então, se Ele é sempre aqui e agora, onde você está, onde você for, Ele está. No aqui e no agora. E o seu poder está livre para si, no aqui e no agora. Quantos foram batizados com o Espírito Santo? Então o seu poder está dentro de si. Para onde você for, o seu poder vai. Diga, hoje não há mais arca. Mas eu sou a arca. Porque eu carrego o Deus Todo-Poderoso dentro de mim. Então eu tenho que ter...
comunhão com Ele. Um dia a gente fala do que estava dentro da arca. Sabe, não há nada que falte para ser no futuro. Já está tudo feito. A maioria das pessoas olha para o futuro. Quantos estão aqui que dizem, eu olho para o futuro? Toma atenção, mas não viva no passado. Viva no presente contínuo. As pessoas que vivem olhando para o passado, é difícil para elas viver no presente. Sabe, Deus é imutável e vive de forma permanente agora. A palavra de Deus declara que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se Ele era o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo amanhã. E amanhã Ele era o mesmo ontem, hoje e eternamente. Logo, Ele é um Deus contínuo, presente. Levanta a sua mão e diga, Deus está presente, continuamente, na minha vida. Se Ele está presente continuamente na sua vida, o seu poder está presente continuamente dentro de si. Por isso nós podemos ir com fé ao Deus eterno e recebermos a revelação do nosso propósito. Sabe, precisamos de estar num ambiente adequado. Nós somos o produto do nosso ambiente. Sabe, há muita verdade nesta revelação, nesta declaração. Perdão. Nós somos o produto do nosso ambiente. Você sabe o que é que acontece ao peixe quando o tiram da água? Morre. Todo cristão que sai da comunhão com Deus é como o peixe. Por isso o símbolo do cristianismo é o peixe. O cristão que sai da comunhão, oh pastor, salve uma vez, salve para sempre. Não acredito nisso, porque isso é uma mentira. Sabe, o trabalho do diabo é enviar pequenas mentiras aos crentes para os iludir. Mas diz que aquele que permanecer até ao fim será salvo. Então não é estar um dia com Deus, recebi Jesus, estou bem, agora posso fazer o que me der na gana, o que me der na cabeça, o que me passar. O que permanecer em comunhão, o que permanecer em intimidade, o que permanecer em revelação. Porque se nós permanecermos em intimidade, em comunhão, logo crescemos na revelação. Sabe, para cumprir o nosso propósito, devemos estar no ambiente correto. Espiritual, mental, emocional, físico e até geográfico. Se alguém está num ambiente que não cultiva, que não nutre, desenvolve, o seu propósito será incapaz de ser alcançado. Eu quero que você feche os seus olhos e por 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, você pense qual o seu ambiente espiritual que você está, que você vive. Sabe, a nossa casa é um ambiente espiritual. Onde nós vamos é um ambiente.
E nós precisamos de saber que ambiente nós próprios produzimos. Porque quando nós estamos, levamos o ambiente que temos. Levanta a sua mão para o céu e diga: ambiente. Sabe, a sua preparação pode ir desde assuntos simples, como ter um melhor espaço no seu trabalho, melhor organização, aprender a discernir pessoas, quem está no mundo dos negócios, até sócios, e discernir com quem se vai relacionar, com quem vai partilhar o seu tempo. Sabe, nós não podemos ser, como diz o ditado, queremos voar como as águias, mas costumamos passar o tempo com galinhas. As galinhas não voam. A águia vive junto de águia. Sabe, a águia vai lá acima e lá de cima ela vê tudo. Sabe, a galinha a única coisa que vê é o milho à frente do bico. E pouco mais. A águia é um animal destemido. A galinha é cheia de medo. Por isso temos de deixar de ser galinhas e ser águias. Subir. Pastor, como é que eu vou subir se eu não tenho asas? Eu quero lhe dizer, Deus deu-nos asas tão grandes dentro de nós e nós voamos às vezes tão pouco. Eu queria ser como aquele que chegou junto à carruagem. Eu nem vou dizer o nome. Pregou a Cristo, batizou e depois logo estava a quilómetros de distância. Uau, ele não precisou de caminhar. Ainda estamos muito longe. Mas vamos chegar lá. Não precisamos de avionetas. Chegamos a Portimão no instante e voltamos no instante. Aleluia! Sabe, nós às vezes temos que reconhecer que não estamos no ambiente adequado. E sabe, quando não estamos no ambiente adequado, isso impede de alcançar o nosso propósito. O relógio é o meu grande inimigo. Irmão Esperança, tira as pilhas. Só mais um pouco. Vocês conseguem me dar mais 5 minutos, 10? Sirva uma visão. A ideia de visão a miúdo se define como uma forma em que vemos o nosso futuro. Também, em término de propósito, a visão é a perspectiva de Deus sobre o nosso futuro. Isso é o que o Senhor nos revela à medida que desenvolvemos uma relação íntima com Ele. Na parábola dos talentos, o amo deu a seus servos dinheiro para investir enquanto ia numa longa viagem. Quando regressou, ele disse aos seus servos que haviam investido o seu dinheiro sabiamente. Invista o seu tempo sabiamente com Deus. Estes servos eram bons mordomos da visão de Deus, ou seja, da visão do seu amo. Multiplicaram os talentos que lhes havia dado, e quando o Senhor regressou da sua viagem,
lhe apresentar os seus benefícios. Sabe, se queremos conhecer o nosso propósito, devemos estar comprometidos com uma visão. Você não vai conhecer o propósito se você não está comprometido com uma visão. Qualquer que seja a visão que tenha. Nem que seja um médico. Um bombeiro. Um cientista. Um engenheiro. Etc. Ele tem que estar ligado. Quase sempre é necessário começar servindo a visão de alguém. Ser fiel no que lhe confiam. Deus não nos confiará a nossa própria visão até que aprendamos a ser fiéis no pouco. Servindo a visão de outra pessoa, podemos encontrar o lugar do nosso propósito, porque a visão é o ponto onde começa o propósito. Diga comigo: visão, compromisso e propósito. Se nós não andamos numa visão, não servimos uma visão, e se não estamos comprometidos com essa visão, o nosso propósito não chega. Na verdade, podemos dizer que o nosso propósito reflete quem nós somos. Mas a visão nos guia para onde nós vamos. Podemos ter um propósito, mas não ter uma visão. E precisamos de uma visão. Receba um encontro sobrenatural. Também podemos receber uma revelação do nosso propósito através do encontro sobrenatural, iniciado diretamente por Deus. Moisés teve esse encontro. Na verdade, Moisés foi criado como filho da filha, da irmã de Faraó. Mas ele precisou de sair de onde estava, da velha vida, da velha maneira de viver. Na verdade, ele teve que ir pastar ovelhas. Mas lá no monte, lhe apareceu uma sarça ardente, que foi um encontro sobrenatural que ele teve com Deus, que mudou a sua vida, mudou a sua visão, o seu propósito, o seu compromisso com Deus. Na verdade, a sarça fala de... A sarça fala de fogo. E quando nós somos batizados no Espírito Santo, o fogo de Deus vem dentro de nós. Temos que arder. Se nós não ardermos... O pastor Cristian diz que os argentinos tiram a cinza das brasas para fazerem um bom assado. Nós aqui em Portugal costumamos dizer: se não tivermos boas brasas, não assamos boas sardinhas. Posso-vos soltar? Cristão sem brasa não faz o seu propósito. Cristão sem fogo não faz o seu propósito. Aleluia. Sabe, depois de um encontro, ele é mais real para nós. Ainda que tenhamos oposição, perseguição, decepção, ouça, até se somos muito abençoados, não nos esquecemos dele, porque tivemos um encontro. E o continuamos a servir na mesma, com as bênçãos todas.
ou com a perseguição toda. Continuamos a servi-lo porque tivemos um encontro e sabemos o propósito que Ele tem para a nossa vida. Sabemos o nosso propósito com Ele. Aleluia. Sabe o que é que Deus disse a Moisés quando Moisés perguntou: e o que é que eu digo? Quem és tu? Eu sou o que sou. Ponto. Não me questiones, obedece. Não me questiones, obedece. Foi como resultado disso que Moisés aprendeu qual era o seu propósito. Ser o líder que libertava os hebreus, o povo de Deus, da escravidão. Nenhum cristão que não tem um encontro pode ser chamado, ouça, para libertar os oprimidos, aqueles que estão cegos espiritualmente, aqueles que estão perdidos, porque Moisés precisou de um encontro e de saber que ele era aquele que era. Eu sou o que sou. Se nós não tivermos um encontro com Ele, se não tivermos cheios do fogo, sarça ardente. Diz, no princípio era Deus, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus continua hoje. Quantos querem ir à totalidade do propósito que Deus tem para si?